É motivo de alegria estar aqui essa tarde para glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. E eu muito me alegro por este tema, porque é tempo de preparação. É tempo de vigilância, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de não cochear em dois pensamentos, é tempo de descer nas Escrituras, na presença do Senhor, porque, irmão, não é brincadeira. O mundo todos os dias quer nos desanimar e nos afastar da presença, mas Jesus todos os dias ecoa em nosso coração. É tempo de preparação. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao pastor desta casa. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o ministério, abençoe esta família, esta igreja. E que oportunidade boa é falar do amor de Jesus, da palavra de Jesus. A voz está um pouquinho rouca. Acordei hoje um pouquinho rouca, um pouquinho mole assim, mas estou bem, em nome de Jesus. Ontem estava ministrando a palavra e a voz falha, né? Chega uma hora que falha. Mas, para não demorar mais, né? Eu tenho até quanto tempo? Pronto, então até 4 horas. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4. Uma palavra muito forte, tem um contexto e uma história muito forte. Amós, capítulo 4, versículo 12, onde está o tema. Oh, glória a Deus! Eu vou ler novamente o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Diga comigo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Amós capítulo 4 é uma mensagem muito forte, porque Deus aqui usa o profeta Amós para trazer uma mensagem de alerta e de arrependimento ao povo. Deus não está aqui como um Deus misericordioso, ou hoje como um privilégio que nós temos, um Jesus de amor, graça, perdão, e que ainda há tempo da gente se preparar e perdoar. Mas Deus está falando aqui em Amós capítulo 4 e está se direcionando como um juiz. Mas por que Deus está se direcionando como um juiz em Amós capítulo 4? Porque Deus já tinha alertado o povo através de fome, peste, através de vários sinais e alerta. Deus já tinha mandado para o povo de Israel, mas a palavra do Senhor é clara em dizer que o povo ignorou. O povo não estava atento à voz de Deus através dos sinais. E isso me faz lembrar o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, que muitos seriam os sinais. Inclusive, Jesus estava dizendo em Mateus 24 que a vinda do Senhor seria como nos dias de Noé. Que o povo estava casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo, até que veio o dilúvio e ninguém acreditava. Veio o dilúvio e levou a todos. E isso Jesus também nos deixa um alerta dizendo: o dia e a hora ninguém sabe. Por isso é importante a preparação. Ele disse: nem os anjos do céu, somente o meu Pai. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia e a hora. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara vigiando, orando, buscando relacionamento com Jesus. Porque, irmão, não adianta apenas vir para a casa do Senhor e 2 horas de culto. Preparação não é isso. Preparação é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Preparação é jejum, é oração, é vigilância, é dizer não ao pecado, é dizer não
obedeciam a lei. Porque Deus não quer performance. Ele quer coração rendido, contrito e quebrantado na sua presença. Deus não quer, irmão, uma voz que fala muito bonito. Não, Deus não é como o homem, não vê como o homem vê. Deus não quer saber, irmão. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa, não me leve a mal, é muito bom ter uma roupa muito boa, ter um carro do ano, o melhor celular que você tem, mas isso é bom pra gente. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado como se encontra o nosso interior. Como é que está a tua busca? Como é que está o teu relacionamento com Jesus? Como é que está a nossa intimidade? Como é que está a nossa casa interior? É por isso que todas as vezes que Jesus se refere à saúde espiritual dos homens, ele se refere como está o teu coração. O que contamina o homem não é o que sai, mas é o que, ou não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai, sai de dentro, do coração. Então toda mudança e transformação de Jesus na nossa vida começa por dentro. E a preparação não é diferente. Em Amós, Deus se fala como juiz, mas Jesus é enviado para mim e para a tua vida como Salvador. Jesus é enviado como preparação antes do juízo final. E tem uma coisa: ninguém vai escapar do dia do Senhor. A mensagem de alerta de Amós é algo inevitável. Todos nós precisamos nos preparar. E ele diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Todos nós iremos nos encontrar com Deus, mas a questão é como iremos nos encontrar. Todos nós vamos prestar contas diante do Senhor, mas como chegaremos neste dia? Chegaremos com as mãos vazias ou chegaremos tendo algo para oferecer, algo para apresentar ao Senhor dos exércitos? É uma mensagem dura. Vocês escolheram uma mensagem que não é uma mensagem que amassageia o ego, mas é uma mensagem que confronta o nosso ser. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de avivamento. Mas como assim, Maneide, de avivamento? Sim, avivamento não é pular, não
você me disser que é fácil ser crente, eu quero ter uma aula com você. Porque não é. Não é. A carne quer parar, a carne quer desistir, a carne quer contender, a carne quer brigar, a carne quer ser ignorante, mas o Espírito diz: te aquieta, tu tem domínio, fecha tua boca, tenha os frutos, mansidão, paciência, temperança. A carne, irmão, quer reinar, mas aquele que é dirigido pelo Espírito Santo tem os frutos da eternidade, tem mansidão, tem paciência, e aqui na terra a gente caminha para fazer a vontade de Jesus. Não é fácil ser crente, não é fácil, é uma luta, é renúncia. A palavra do Senhor diz que o céu é o quê? Tomado à força. A porta é estreita. Não é fácil, mas não há outro caminho para chegar na glória. Não há outro caminho para chegar na glória. O meu coração se alegra quando eu vejo as palavras do apóstolo Paulo, ele dizendo que ele pode passar necessidade, pode ter em abundância, pode ter em escassez, pode estar preso, pode estar livre. Aí ele vai dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo está dizendo: a situação que está preso ou está livre, tem muito ou tem pouco, para mim hoje pouco importa. Se eu tiver ele, se eu tiver ele eu tenho tudo, se eu tiver ele eu tenho o suficiente. E eu não estou aqui dizendo e nem pregando que você não conquiste, não tenha nada, não estude, não evolua, não possua. Não. Pelo amor de Deus, tudo que Deus lhe der e que Ele proporcionar, agarre com as oportunidades, mas não tenha o seu coração nas coisas da terra. Porque a palavra do Senhor diz que aqui é onde o ladrão mina e rouba, aonde a traça e a ferrugem leva embora, mas lá está o nosso galardão. Oh, aleluia! Está como o Senhor dos Exércitos, aonde ninguém que vai tirar de você, aonde está guardado, aonde está reservado e esperando. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o quê? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. É tempo de vigilância, de preparação. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele está advertindo: eis que venho sem demora. Não temos como escapar da vinda do Senhor. Eu sempre gosto de dizer isso quando estou ministrando. Há coisas que são condicionais ao homem. Sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, jejuar, se converter nos seus maus caminhos, aí a palavra do Senhor vai dizer: então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o que é que não é condicional, irmã Neide? A vinda do Senhor. Você crendo ou não, ele vai voltar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele não vai pedir permissão, ele vai voltar. E essa foi uma dúvida dos discípulos. Mateus 24, versículo 3, vai dizer que ele estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos chamaram Jesus em particular e disseram: Senhor, a gente está aqui com uma dúvida. Em particular com Jesus, imagina aquela cena. Eu não sei como você lê, mas eu imagino eu lá, pastor. Eu imagino os discípulos dizendo: Jesus, a gente tem uma dúvida aqui. Nos tire essa dúvida. Qual serão os sinais da vida, da sua vida e o fim dos tempos? Jesus discorre, irmão, Mateus 24, uma série de ensinamentos, e ele diz: haverá fome, terremotos, filhos contra pai, pai contra filhos, nação
sem coração voltado ao Senhor, igual como o povo de Israel estava em Amós capítulo 4. Deus mandava peste, mandava fome, mandava seca, mandava alerta, e o povo ignorando, até que Deus levanta Amós e diz: Amós, diga para o povo: prepara-te, porque eu desço como juiz, prepara-te, porque o povo não vai escapar de se encontrar comigo. Deus precisou ser mais incisivo, porque o povo não estava nem aí, estava aí ignorando a mensagem de Deus, os sinais e os alertas. E eu me pergunto: Cristo misericordioso, graça e perdão, hoje também está aqui para dizer para mim e para você: Ele é a preparação antes do juízo. Ainda tem tempo, te arrepende, ainda tem tempo, te prepara, ainda tem tempo, busca a presença do Senhor. O que Deus estava dizendo é que Ele não quer religiosidade. Não adianta adorar em Betel e Gilgal e desprezar as leis, ignorar, não obedecer. Não adianta. Ele quer verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que tem adorador aqui que adora em verdade? Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus está aqui essa tarde. Jesus está aqui essa tarde, é uma palavra um pouco dura, mas Ele está aqui como renovo, como alerta, dizendo: se tem voz na igreja para trazer alerta e para trazer a mensagem, é porque ainda tem chance, é porque ainda tem coisa do céu para descer, é porque ainda tem coisa de Deus para a nossa vida, é porque ainda tem amor, é porque ainda tem cuidado, e é porque ainda tem zelo. Assim como Deus não abandonava e não deixava o povo de Israel, Jesus também não nos abandona e também não nos deixa. Então que essa tarde a gente possa colocar no nosso coração que naquele tempo a voz profética de Amós não morreu, ela ecoa hoje através de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, da igreja, para dizer para nós: prepara-te, nós iremos nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Eu tenho uma coisa, irmão, olha, eu digo assim: Jesus, obrigado pelo privilégio de mencionar, de pregar a palavra, mas a gente que prega em um lugar, prega em outro, e vocês que estão aqui também vão concordar com o que eu vou dizer. Hoje em dia parece, irmão, eu não estou dizendo aqui nessa casa, mas eu estou dizendo que é uma verdade. Hoje em dia, quando se fala da volta de Jesus, parece que as pessoas não acreditam mais. Quando se fala que Jesus está voltando, parece que as pessoas acham que é assim, um dia acontece. Eu sou do tempo que quando se diziam Jesus está voltando, era pedindo perdão, porque Jesus poderia voltar naquela hora, naquele momento. Se você é dessa época, eu não sei, eu sou da época que culto de Santa Ceia era portas fechadas e se pedia perdão se tivesse falado, olhado ou falado estranho com o irmão. E hoje em dia pode brigar em bufete lá fora, entra aqui, toma Santa Ceia e não tem um perdão. Levanta um caos, uma mentira, destrói a reputação e a vida, o testemunho de alguém e toma Santa Ceia normalmente. Antigamente, eu sou desse tempo. Glória a Deus. Há 22 anos atrás, era assim. Eu vi esposos chegando no culto de Santa Ceia para dizer: pastor, quero pedir perdão à minha esposa. A igreja todinha ficava: o que foi que aconteceu? Não, eu feri a minha amada com palavras. Hoje em dia, quantos pedidos de perdão a gente vê no culto? A gente vê na igreja. Está difícil pedir até, irmão, fora da igreja, por uma mensagem no WhatsApp. Imagine pedir na frente de todo mundo. Mas quando a unção de Deus descia na igreja,
das loucas, do encontro com o esposo, que é o que a igreja está esperando e buscando o encontro com Jesus. Quem está esperando o encontro com Jesus? Porque eu estou. E uma coisa que eu acho mais lindo, quando eu falei aqui de Apocalipse capítulo 3, é que a igreja de Filadélfia, pastor, não era uma igreja ornamentada, não era conhecida por ter cadeiras luxuosas, não era conhecida por ter vestes resplandecentes, e nem muito menos pela quantidade de membros da igreja, mas era conhecida por ter pouca força e não negar, era conhecida por ter pouca força, mas não negar a palavra e nem o nome de Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer: porque tivesses pouca, não negastes a minha palavra. Aí ele vai dizer: eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém vai fechar. Oh glória! Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Igreja que Deus se agrada não é igreja que seja luxuosa ou templos resplandecentes, mas é que quem tem pouca força não abandona a palavra e nem o nome de Jesus. A preparação é inevitável. É inevitável. Precisamos nos preparar. Precisamos perdoar. Precisamos ter compaixão. Precisamos nos parecer com Jesus. A palavra do Senhor diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É Bíblia, irmão. Eu não estou falando nada de mim, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Aquele que se diz está nele, se você diz se, deve andar como ele andou. Aleluia. E quer que eu diga uma coisa? Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele. Não estou pregando perfeição, ninguém é perfeito. Não estou dizendo que você não vai errar, mas eu tenho certeza de uma coisa: quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele você fica. Ele disse: se você quer ser conhecido como os meus discípulos, então ame o próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou. Foi assim ou não foi? Então, para se parecer com Jesus, a gente precisa renunciar o nosso eu, precisa renunciar a nossa carne. E a mensagem de Amós, aonde ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como eu já falei aqui, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que dói mesmo, é uma mensagem que a gente vai, entra na igreja e sai assim meio: irmã, que palavra meio difícil, né? Quase impossível. Às vezes eu escuto umas pregações, irmão, que eu olho assim e digo: meu Deus, ser crente desse jeito é quase impossível. Mas o Espírito Santo que está falando através da palavra, não é que é impossível, é que a gente coloca dificuldade para poder renunciar à nossa vontade. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer vir para os cultos. Se eu pudesse, eu passava o dia todo dormindo, porque minhas amigas dizem que meu sono é do meu tamanho. Se eu pudesse, mas a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Orar quando não tem vontade, ler quando não quer, fazer devocional quando não está, quando está com preguiça, vir para a igreja mesmo sem querer. Isso é preparação. Pastor, anuncia o culto e fica orando em casa, clamando, pedindo aos anjos para mandar o povo vir para a igreja. Irmão, não deveria ser assim.
Qual é o ambiente? Ambiente de adoração, casa de adoração, presença de Deus. Sabe por quê? É essa presença que eu vou gozar 24 horas lá na eternidade. Quem está esperando Jesus voltar? É tempo de preparação, é tempo de preparação. Quando Jesus vai dizer para os seus discípulos que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, Jesus estava falando um exemplo do Antigo Testamento. Mas que também foi um alerta. E assim como Amós, capítulo 4, o povo também ignorou. Também ignorou. Não é? Aí não vai dar nada. Uma arca. Isso aí é tudo mentira. Mas construir a arca era com Noé. Fazer chover era com Deus. Ele fez chover ou não fez? Desceu chuva, o dilúvio aconteceu e quem estava construindo continuou vivo. Quem estava construindo continuou vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Permanece quem obedece. E Jesus vai dizer isso. Mateus 24, versículo 11, ou é 13, vou até ler para não ler errado. Versículo 13, ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então só será salvo quem perseverar. E só persevera quem obedece. E só obedece quem se rende ao Senhor. Não tem como obedecer se você não se render. Não tem como você obedecer se você não se entregar. Não tem como você obedecer se você não se dobrar aos padrões do céu. Se você quiser fazer do seu jeito, pode fazer. Vai dar tudo errado. Mas se quiser fazer do jeito de Deus, vai doer, vai ter choro, vai ter lágrima. Mas tem uma coisa, tem graça derramada, tem fortaleza, tem estrutura, tem bálsamo, tem alegria depois do choro, porque Ele não despreza aquele que confia nele. Jeremias capítulo 17 vai dizer: bendito é o homem que confia no Senhor. Será como a árvore plantada junto ao rio. E diz mais: no ano do calor não seca as suas folhas. E tem mais uma coisa: não deixa de dar o seu fruto. Quem está plantado em Deus frutifica até em tempo desfavorável. Quem está firmado em Deus, quem confia em Deus, pode passar terremoto, pode passar vendaval, as folhas estão verdes, está dando testemunho e dizendo: Ele é poderoso e maravilhoso. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena. Agora, para confiar em Jesus, irmão, eu vou dizer uma coisa: tem que ter convicção. Sempre eu digo sobre isso. Eu gosto de dizer isso, porque muitas vezes a gente para na caminhada, não é porque a força está pouca, não. A gente gosta de dizer: pastor, parei, irmão, não vou não. Por quê? Com pouca força. Não. Para a força tem palavra. A palavra do Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se estiver fraco, Ele deposita força. Sabe o que é que acontece? Não é a força, é a convicção. Aleluia. Se você vir para a igreja, eu vou dizer algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Se você vir para a igreja todos os cultos, ler a palavra, orar, jejuar, ter uma vida de santidade, viver na presença do Senhor, e alguém perguntar: ainda assim, é possível você meio que se afastar da presença do Senhor?
É quando você olha e se distrai, perdendo a sua convicção em Deus. Porque tempo que você passa investindo na presença do Senhor, você está se fortalecendo. E o dia que você acha que está fraco, Ele deposita força. Mas se você perder a convicção, Eric, irmão, o inimigo acha brecha para poder lhe bombardear. Porque crente que não tem convicção é crente que para de acreditar. Não foi a força que ficou boa. Não foi a força que ficou boa. Eu era adolescente e na minha adolescência eu passei por isso. Eu vinha para a casa do Senhor, fazia evangelismo, eu ia evangelizar, eu vivi um ciclo de oração, que inclusive eu gostava muito do ciclo de oração, mais da senhora do que da mocidade. Lia a palavra, vivia em oração, e era monte, era vigília, todas as minhas amizades eram evangélicas. Não era falta de Jesus, nem muito menos de palavra e de oração. Não era falta de buscar e também não era força, mas teve um dia que eu comecei a duvidar. A convicção começou. Será? É a promessa que não chegou no tempo? É alguma coisa que você se entristeceu? Como eu era nova, muito nova, não tinha tanta maturidade, mas eu levei essa lição para o resto da minha vida. Não é força, porque se for força, o céu está aqui para depositar força sobre a sua vida. Mas tem uma coisa, nunca perca a convicção no Deus que você tem. Quem tem convicção em Deus faz igual a Josafá. Está dizendo, vem aí uma multidão, e Josafá está dizendo, aí vem, peraí, temeu, mas confiou. Temeu, oh, aleluia, temeu, mas disse, vamos convocar Judá e Jerusalém. Todo mundo jejuma, todo mundo ora, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Quem tem convicção em Deus, não teme multidão. Sabe que a multidão vem, a carne teme, mas a vitória vem da mão de Deus. A vitória vem da mão do Senhor. Ele que é o dono do céu e da terra. É isso que Josafá fez. O profeta Jaziel se levantou na congregação e disse, podem ficar sossegados, porque vocês não vão pelejar. Dizer isso em um cenário onde a maioria são os adversários, irmão, e você não lutar em uma peleja, nem tem lança e nem tem escudo, tem que ter muita convicção em Deus. Aí quando você tem convicção em Deus e você deposita em Deus a sua confiança, o que é que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu nessa guerra. O povo não pelejou, mas os inimigos se confundiram, eles pelejaram por eles mesmos e o nome do Senhor foi glorificado, porque quem confia em Deus permanece. Quem tem convicção em Deus não se abala. Quem confia em Deus permanece. Por quê? Tem raiz. Tem raiz. Então, a voz já está se acabando e o tempo já está indo embora. Se deixasse a gente ficar, fazia culto. Já tem um pastor para dar bênção. Brincadeira. E eu estou viajando amanhã para Natal também. Quero dizer a vocês, né, que vai deixar saudade. É uma bênção vir aqui nessa igreja. Mas essa mensagem, irmãos, é uma mensagem dura. É uma mensagem de confronto, mas é uma mensagem que alegra a nossa alma. Alegra a sua alma, alegra a minha alma, porque vale a pena confiar em Deus. Vale a pena adorar ao Senhor. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Então, do mesmo jeito que Deus usou o profeta Amós para trazer uma mensagem dura após vários alertas, e o povo de Israel ignorou os alertas de Deus, e seria inevitável o povo não se deparar com o juízo de Deus, assim também um dia vamos prestar conta diante do Senhor. Mas que glória que nós temos Jesus para nos preparar antes do juízo final. Que a gente possa chegar para perto de Deus, que a gente possa
mas Ele vai voltar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nós partimos já isso, encerrar aqui o culto.